Olá, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das histórias, olha, mais impressionantes de todo o Novo Testamento. É aquele momento em que o Evangelho simplesmente rompe barreiras, sabe, barreiras de ódio, de preconceito, para alcançar uma terra chamada Samaria. Vamos tentar imaginar isso. Uma cidade inteira. Uma cidade que antes era, sabe, marcada pela desconfiança, pela idolatria, e de repente ela é tomada por uma alegria contagiante. Uma alegria que não vinha de qualquer lugar, não. Ela nascia do poder do Evangelho. É exatamente aqui, nesse cenário, que a nossa história de hoje começa. E aí fica aquela pergunta, né? Como é que pode, como algo tão terrível, uma perseguição violenta, se transformar no motor de um dos maiores avivamentos da história? É um paradoxo, não é? Bom, nesta nossa análise, a gente vai tentar desvendar justamente isso. Como a soberania de Deus usa a dor e a transforma em propósito. Para a gente entender bem essa jornada, vamos passar por 5 pontos principais, seguindo direitinho o que a palavra de Deus nos mostra. Primeiro, Samaria como um alvo missionário. Depois, a chegada do Evangelho, o poder da mensagem, a ida de Pedro e João a Samaria e, por fim, de Samaria para a África. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo e entender o contexto da época. Porque, olha, a ideia de enviar missionários para Samaria, isso era algo radical. Para muita gente, era simplesmente impensável. Por quê? A história de Samaria é, para dizer o mínimo, complicada. Bem, tudo começa com a queda para o Império Assírio, lá atrás. O povo que ficou em Samaria acabou se misturando com outros povos, com estrangeiros, e isso criou uma religião, uma mistura, sabe? Um sincretismo. E por causa disso, para os judeus da época de Jesus, os samaritanos eram vistos como impuros, quase como hereges. Existia um verdadeiro muro de desprezo, de inimizade, separando os dois. Mas é justamente aqui que a gente vê a beleza do plano de Deus. Porque lá em Atos capítulo 1, versículo 8, um pouco antes de subir aos céus, Jesus quebra todas as expectativas. Ele vira para os discípulos e diz: "E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria." Sim, aquela terra tão desprezada, ela já estava no coração e no plano de Deus desde o comecinho. Mas então, como essa missão tão improvável começou? Não foi com um grande planejamento estratégico, um congresso missionário. Não, não. Foi no meio do fogo, da provação. Logo depois do martírio de Estevão, a Bíblia diz que se levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os crentes, então, tiveram que fugir para salvar a própria vida. Mas veja a soberania de Deus. Aqueles que fugiam se tornaram sementes do Evangelho, espalhando a palavra por toda a Judéia e finalmente chegando em Samaria. E no meio desses refugiados estava um homem chamado Filipe, um homem cheio do Espírito Santo. E o que ele pregava? Ele não pregava uma filosofia, ele pregava a Cristo. E essa pregação vinha acompanhada de sinais poderosos, curas, libertações. O resultado de tudo isso, a Bíblia resume de uma forma linda. Houve grande alegria naquela cidade. O interessante é que o Evangelho não chegou num lugar vazio, espiritualmente falando. Samaria já estava debaixo da influência de um certo poder, mas era um poder de ilusão. Havia um homem ali, chamado Simão, que por muito tempo manteve a cidade cativa com suas artes mágicas. Ele impressionava todo mundo, e o povo até dizia que ele era o grande poder de Deus. E aqui a gente viu um contraste poderoso. De um lado, Simão, com sua mágica, exaltava a si mesmo e trazia uma admiração que era passageira. Do outro lado, Filipe. Ele pregava Cristo e isso gerava transformação de vida, alegria de verdade. A lição aqui é clara. O verdadeiro poder de Deus não apenas impressiona, ele liberta e transforma de dentro para fora. Bom, notícias boas correm rápido, não é? Quando os apóstolos, lá em Jerusalém, ficaram sabendo que os samaritanos tinham recebido a palavra de Deus, eles tomaram uma decisão muito importante. Eles enviaram Pedro e João. E veja bem, não para corrigir ou fiscalizar, mas para confirmar o que Deus estava fazendo. E com a imposição de mãos dos apóstolos, aqueles novos crentes receberam o Espírito Santo. Era o selo da união. O muro da inimizade entre judeus e samaritanos tinha sido oficialmente derrubado no corpo de Cristo.
Mas Simão, aquele mágico, ao ver isso, mostrou que o coração dele ainda não tinha sido transformado de verdade. Ele chegou nos apóstolos e ofereceu dinheiro, achando que o poder do Espírito Santo era uma técnica que podia ser comprada, mais um truque para o repertório dele. A resposta de Pedro foi dura, imediata. E esse episódio foi tão sério, tão marcante, que deu origem a uma palavra nova, simonia. É um termo que até hoje descreve exatamente esse pecado terrível de tentar negociar, de tentar comercializar os dons e os favores de Deus. A história podia muito bem ter acabado aqui, com esse grande avivamento em Samaria, certo? Mas os planos de Deus são sempre maiores. No auge de tudo o que estava acontecendo na cidade, Filipe recebe uma ordem divina que, humanamente falando, não fazia o menor sentido. Um anjo do Senhor aparece e manda que ele saia daquela multidão toda e vá para uma estrada deserta, que é de Jerusalém até Gaza. Pense bem, deixar um avivamento para ir para um deserto. Loucura, certo? Bom, humanamente sim, mas divinamente era só o próximo passo do plano. E Filipe obedeceu, sem questionar. E lá no deserto, ele encontra um homem sedento pela palavra. Um alto oficial da Etiópia que estava lendo o profeta Isaías, mas não entendia nada. A obediência de Filipe em deixar a multidão abriu as portas para que o evangelho chegasse de forma oficial ao continente africano. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Essa história de Samaria nos deixa lições valiosas. Primeiro, que Deus é soberano e usa até as piores circunstâncias para cumprir seus propósitos. Segundo, que a nossa mensagem tem que ser sempre e somente Cristo. Terceiro, o poder de Deus é santo, não se negocia. E por último, que a obediência individual, mesmo no que parece pequeno, é fundamental para o avanço da missão de Deus. E essa história toda acaba ecoando uma pergunta para nós hoje. Qual é a nossa Samaria? Aquele lugar ou aquele grupo de pessoas que talvez a gente evite ou até despreze. E qual é o nosso deserto? Aquele chamado para um lugar de obediência, talvez solitária, que Deus está fazendo. Que o Senhor nos dê a mesma